Meu nome é Josefa Marli Roque Barros de França, natural de Arapiraca. Nasci no dia 23/10/1942. Meus avós eram Antônio Malheiros, por parte de mãe, e Maria Roque. E da parte dele, do meu pai, eu não conheci o meu avô paterno, só a minha avó. O nome dela eu nem sei bem porque todo mundo chamava Zefinha. Devia ser Josefa, né? Tanto é que ela fez questão da minha mãe colocar esse nome em mim. Josefa, era Josefa puro. E a minha mãe teve dois motivos. Um é que eu nasci laçada. Quem nascia laçada estava sujeita a morrer de afogada ou queimada. A minha avó também disse, olha, bote meu nome. Aí ficou Josefa, né? Por causa disso, quando eu não sabia que o meu nome era Marli, quando fui fazer o primário no Adriano Jorge, não exigiram documento nenhum, registro nenhum. Aí, quando eu fui para o Bom Conselho fazer o curso ginasial, foi que eu tomei conhecimento que meu nome era Josefa. Aí eu prometi a mim mesmo que um dia eu ia mudar meu nome para Josefa Marli no ensino médio, quando fosse fazer o ensino médio. Aquilo me chateava muito, né? Um nome que eu, na realidade, não conhecia e também não gostava. Ou é Josefa ou é Maria. Aí ela fez questão, a minha avó paterna, para ser Josefa mesmo, né? Pronto, então assim foi. Eu, quando fui fazer o ensino médio em Maceió, no Instituto de Educação em Maceió, aí mudei não, acrescentei no meu nome Marli. Aí eu já recebi isso de uma forma mais agradável. E assim foi. Linduarte de Oliveira Barros e Floraci Roque Barros, ambos em memória. Minha mãe morava no sítio e trabalhava muito para ajudar a mãe, que o pai dela, da minha mãe, tinha muitos trabalhadores no sítio. E aquele pessoal comia de manhã, meio-dia. Aí tinha que a minha avó preparar muita comida para esse pessoal e quem ajudava ela era a minha mãe. Aí minha mãe já estava assim, saturada daquela vida, né? A cidade é Tanque d'Arca e o sítio era depois de Tanque d'Arca. Aí um dia uma das vezes que ela saiu para o centro, ela viu meu pai numa farmácia pequena. Ele começou assim, numa farmácia pequena em Tanque d'Arca. Os dois se simpatizaram, né? Agora ele muito humilde, eu me lembro que a minha mãe dizia, olha, ele me oferecia doce na lata mesmo, não tinha, acho que nem tinha prato para oferecer o doce. Aí cortava, oferecia na lata. E nisso surgiu aquela amizade deles. E também tinha um detalhe, meu avô queria que ela casasse com um fazendeiro de lá. Aí chegou um com os bolsos cheios de dinheiro, batia assim. Meu avô queria, era isso mesmo, que ela casasse com um homem de posse, né? Mas ela já estava com outro pensamento, ela preferiu o que era humilde, que era meu pai. Pronto, e nisso casaram lá. E de Tanque d'Arca, passaram por várias cidades, foram assim andando, né, até chegar em Arapiraca. E meu pai era funcionário do dono de uma empresa, ele era farmacêutico e dono de uma empresa que fabricava xaropes, a saúde da mulher, todo mundo conhece que isso é um produto antigo. E quando ele veio para Arapiraca, ele ficou ainda prestando serviço a esse farmacêutico Luiz Loureiro, que por sorte ele foi meu padrinho, que era o dono da empresa, Luiz Loureiro.
Aí ele botou o nome de Luiz, para dizer com o nome do proprietário dessa firma, que era Luiz Loureiro. Era xarope Loureiro. A saúde da mulher parece que ainda existe esse remédio. Então, depois que ele foi se adaptando, todas as coisas melhorando, aí ele preferiu romper a sociedade com o Luiz Loureiro, que era o dono do laboratório, né? Aí rompeu e ficou agindo por vida própria. Foi um dos pioneiros de farmácia em Arapiraca. Aí a farmácia dele chamava Farmácia São Luís. Inclusive, era conhecido por Lindo Arte da farmácia. O meu pai era assim, muito popular. Antes eu queria dizer que ele era alegre, comunicativo e de bem com a vida. Aí era muito popular. Ele ficava no balcão para atender as pessoas que vinham procurá-lo. Principalmente de segunda-feira, que era a feira daqui, aí tinha mais gente para ele atender e passar o remédio e tudo, né? Tinha um remédio, salsa parrilha de Bristol, que era o nome do laboratório, Bristol. Aí vinha num papelzinho, salta para riba do bicho. Totalmente diferente. E assim acontecia muitas coisas, outras assim, da intimidade da mulher, eles diziam. Pronto, então meu pai ia assim, né? Uns ainda falavam, né? E outros traziam um papelzinho escrito. Né? Aí ele fazia curativo, se tinha um abscesso, ele tirava aquela secreção, fazia assim, tudo que um prático faz. E eu nunca aprendi a dar injeção, porque sempre eu tive medo de fazer isso. Aí ele, às vezes, para eu perder o medo, ele pegava uma laranja com a seringa e mandava que eu fizesse, sabe? Para adquirir coragem. Mas nunca apliquei uma injeção. Eu estava sempre lá, mas só dia de feira, que era um movimento muito grande, que era um remédio tal, aí ajudava. Minha mãe também trabalhava com ele na farmácia. Eu quero citar um caso assim, de uma pessoa muito conhecida aqui em Arapiraca, que é o senhor Zé Alexandre. Ele tinha um ferimento que não cicatrizava de jeito nenhum. Aí foi para meu pai e ele conseguiu cicatrizar aquele ferimento que ele não conseguiu antes. Por quanto tempo, eu não sei dizer. Eu sei que eu nasci em Arapiraca em 42, ele faleceu com 45 anos de um acidente. Ele no carro mesmo, porque meu pai era assim, ele não podia acertar uma coisa com alguém e não cumprir. Ele dirigia aqui na cidade, mas não dirigia indo para outra cidade. Não tinha desembaraço mesmo de ser um motorista para enfrentar a estrada, né? Então, ele teve 2 pessoas que ele acertou para viajar com ele para ir a Recife. Uma foi a madrinha Estela, mãe do Jarbas. O Jarbas, nessa época, tinha uns 10 anos. Aí, uma foi ela com o filho e outro foi o seu Neco, que ele tinha uma alfaiataria ali atrás da igreja. Aí, o motorista, que era parente nosso, que estava certo para fazer a viagem, então ele desapareceu. Era para sair 5 horas da manhã. E meu pai procurou em todos os lugares, ele não encontrou. Aí disse, eu vou. Tinha prometido, né? Eu vou. Não tinha condição de ir para Recife, né? Aquelas estradas. Aí foi, quando chegou em Caruaru, almoçaram e aí seguiram viagem. Depois que a pessoa almoça, fica sonolenta, né? E umas músicas tocando, tudo. Aí eu sei que ele, em Vitória de Santo Antão, ele esbarrou numa carreta que estava parada. Aí foi fatal. Assim, entrou uns ferros, entraram na cabeça dele. Ele ainda foi socorrido com vida, mas não teve jeito.
A dona Estela, mãe do Jarbas, quebrou a perna. O seu Neco, que ia na frente, era o passageiro. Não, só uns arranhões, só, meu pai morreu, né? O que estava ao lado dele não teve nada. E a madrinha Estela, o que ela teve mais foi ter quebrado a perna. E o Jarbas foi lançado pela janela e não teve nada. Foi assim, foi lançado pela janela mesmo, o impacto, entendeu? Aí ele, como criança, aí passou pela janela, mas não teve nada não. A minha mãe, ela ficou doente, mas assim, doente andando, fazendo as coisas, mas assim, sem dizer nada pra gente. Que não estava bem, que não dizia nada. Aí quando foi uma vez, ela veio e disse, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu estou tendo assim, como se eu tivesse menstruada com a idade de... Ela devia ter 58 anos. Não é normal. Aí foi para o médico e tudo, o médico pediu os exames, a biópsia. Aí foi constatado que era câncer. Mas questão de 8 dias, depois que soube do resultado, ela ficou na casa de saúde. E essa nova que eu não me lembro do nome, que era na Rua 30. Aí ficou lá, foi o doutor Marcelo Peixoto, que fez a cirurgia. Aí depois foi complicando. Ela teve os rins paralisados, e o intestino não funcionava. Por mais remédio que tomasse, e laxante e coisa. Aí foi submetida a uma segunda cirurgia. Ela já estava debilitada totalmente, né? Foi tirada uma parte do intestino, essas coisas, né? Mas não teve jeito não. Faleceu e minha mãe 58. Olha, eu tive uma irmã antes de mim, era Sueli. Ela faleceu com 1 ano e 7 meses aí. E foi uma tristeza para o meu pai e para minha mãe. Aí ela estava grávida de mim. Aí eu nasci e ela às vezes fazia uma comparação. A minha filha primeiro era gordinha em tudo, e essa é bem magrinha. Eu fazia essa comparação, sabe? Tenho um irmão, é o Alonso Roque Barros. Na época, aqui em Arapiraca, só tinha um médico chamado Dr. França, para atender a cidade toda. É por isso que os farmacêuticos atuavam, porque precisavam, né? A primeira casa foi na Avenida Rio Branco. Eu não tenho assim muita lembrança não na casa. Tínhamos umas boas vizinhanças. Tinha o doutor Guedes, era farmacêutico também, perto do seu José Mota, que tinha aquela casa de esquina que vendia couro, vendia essas coisas. Outras pessoas assim. Aí de lá nós fomos morar na Aníbal Lima. A farmácia era na rua, na Praça Manuel André. E a farmácia fazia contato com residências. A gente entrava para a residência pela farmácia, ou vice-versa, né? Vinha da residência para a farmácia. Tinha uma entrada para isso. Chegava com queijo, aí meu pai fazia perguntas e tudo, eles iam dizendo, aí ele trazia o remédio que dava certo para aquela doença, sabe? E meu pai, ele começou com bicicleta, depois, aí me levava na garupa da bicicleta, né? Só tinha eu no momento, aí para onde ia me levava. Aí depois comprou uma motocicleta. Depois, aí foi essa lambreta, que chamavam, né, na época, que tem um sadicá e dá para ir uma pessoa atrás, ele dirigindo e uma pessoa
atrás. Levava algum amigo, ele gostava dessa farra. A lambreta era mais para passear, fazer um circuito na cidade. Ele era tão assim que eu achei muito avançado, porque quando aqui teve o primeiro avião, que não era avião, chamavam Teco-Teco, pois ele foi um dos primeiros que subiu no Teco-Teco para dar o voo pela cidade. E também eu tive uma amiga que essa amiga era estrábica e eu gostava tanto dela que eu ficava fazendo assim, fazendo zarolha assim. Aí minha mãe brigava e falava, menina, acabe com isso, não sei o quê. Mas eu acho tão linda a minha amiga Edna ser assim. E nessa história eu terminei ficando. Aí foi aquele desgosto profundo, quando eu era adolescente, né? Um desgosto, eu digo, mas não vou ficar assim não. Eu vou fazer uma cirurgia. Aí, na época, o papai com farmácia tinha muitos representantes de produtos. Aí, um deles deu o endereço de um médico excelente para esses casos. Inclusive, ele mostrava antes a fotografia, a pessoa com aquele desvio e a outra já curada. Aí, justamente, vamos para esse médico em Recife. Quando chegamos lá, ficamos na casa do meu padrinho, Luiz Loureiro, e ele me orientou para outro médico. Aí, fui para outro médico, não foi o que o representante tinha dito. Aí, resultado, fiz a cirurgia, sofri muito, passei, assim, mais ou menos 8 dias para tirar aquela venda do olho. E quando chegamos no médico, que ele tirou a venda, eu olhei, estava do mesmo jeito. Aí foi uma tristeza muito grande. Sofri, minha mãe sofreu, porque ficava no corredor comigo, andando para lá e para cá, eu não conseguia dormir. E pronto, passou o tempo. Quando eu estava com 17 anos, eu digo, aí voltamos para esse médico que tinha sido indicado no começo. Fiz uma nova cirurgia com ele e que eu achei interessante, quando ele foi tirando o tampão, ele pronunciou isso, perfeito. Me deu uma sensação muito agradável e realmente deu certo. Aí já com 17 anos. A primeira foi com 11. Eu tive muita coragem com 11 anos, né? Ainda criança, mas eu não me conformava com aquele defeito. Adriano Jorge, foi onde eu fiz o primário, foi lá. O primário tinha no Instituto São Luís, mas eu não estudei lá não. No Instituto São Luís, se ele perguntasse, o professor perguntasse, quanto é 5 mais 4? Não acertasse, era a palmatória, chamava bolo. Mas eu não estudei lá não, foi no Adriano Jorge, que era outro tratamento. Maria Fragoso foi uma diretora de muitos anos. Depois, a Lisete França também foi. E quem ficou por, assim, uma pessoa que foi muito boa na direção foi Tereza Lúcio. Depois de muito tempo, ela era muito exigente, ela fazia questão de um ensino bom, que as professoras fossem boas profissionais e mantinha um respeito, uma ordem tão grande na escola. Passar uma, passar outra, no fim foi a Tereza Lúcio. Depois dela entraram outras pessoas que eu não sei. Depois que eu fiz o ensino médio em Maceió, eu vim aqui para Arapiraca e fiz o vestibular da faculdade Ciências e Letras. O nome da faculdade foi iniciado com esse nome, Ciências e Letras. Aí tinha na parte de ciências, matemática e letras, português, inglês, francês. Eu optei por letras. Aí comecei a estudar aqui.
Quando, assim, já tinha mais ou menos 2 anos que eu estava fazendo o curso daqui, tinha uma turminha daqui de Arapiraca que ia estudar em Caruaru. Era o professor Miguel Valeriano, Dona Isabel Torres, que chamam era Dona Bezinha. Também Dona Bezinha fazia vários cursos de uma vez só, sabe? Vários. Ali ela era pedagogia, era letras, era filosofia. Vários. É super eficiente nas coisas. Ela era muito exigente com ela mesma. E o professor Miguel e Valeriano, que é de uma família daqui, Valeriano, ele fez direito lá também, em Caruaru. Aí me convidaram, eu fui com eles. A gente ia. Acho interessante que a gente ia de 15 em 15 dias para Caruaru. Aí ficava uma semana ou mais, voltava para cá. Então eu preferi estudar em Caruaru porque a faculdade era reconhecida. E aqui não, estava no começo, né? Olha, casualmente, viu? Eu fui professora, porque é o seguinte, a minha mãe, quando eu fui fazer o ensino médio, eu disse, eu não sei se eu faço pedagógico ou científico. Ela disse, faça pedagógico, porque assim que você terminar, já vai trabalhando, já vai ensinando. Bom, aí fui fazer um pedagógico por isso. E realmente se deu um pouco, mas não tive assim vontade de fazer outro tipo de curso. Quem decidiu foi minha mãe. Eu tinha assim uns 16 anos por aí. E tanto é que ela mesma achava que eu devia fazer odonto e ele farmácia, meu pai. Mas não me agradava nenhum nem outro. E também eu não tinha a base para um curso de ciências, né? Eu não tive física, não tive química. Esse tipo de matérias que ajuda a pessoa a se preparar para um vestibular, né? Aí estacionei aí, foi quando eu entrei na faculdade daqui, que estava no início, era a Faculdade de Ciências e Letras. Depois que eu fiz letras aqui, aí fiquei um tempo ensinando em algumas escolas, como Hugo Lima, Colégio Bom Conselho, Costa Rego, e várias escolas, mas o meu papel já estava como supervisora escolar da Secretaria de Educação do Estado. Já não era só professora, era supervisora escolar, para orientar as professoras, fazer plano de aula, essas coisas. Aí é quando surgiu o SESMAC aqui em Arapiraca. Aí o meu ex-esposo disse, por que você não faz esse vestibular? Eu já tem uns 20 anos que eu não pego no livro, como é que eu vou fazer? Não, mas tente. E assim eu fiz e consegui. Aí fiquei no curso de Direito, que foi a primeira turma de Arapiraca, no SESMAC. Terminou no ano de 1997. Eu entrei nesse curso com 55 anos. Eu gosto de dizer isso porque muita gente se acha velha, acha que não tem mais idade para estudo. Eu, com 55 anos, prestei o vestibular, passei e fiquei, fiz o meu curso tranquilamente. Militei pouco tempo, não fiquei por muito tempo não na carreira de advogada, mas foi muito útil para mim. Da feira eu lembro que era aquele transtorno no dia de segunda-feira. A parte da Manuel André ficava cheia de aquelas bancas de feira. Agora era dividida em parte. Ali a rua 15 de novembro era um tipo de coisa. Vamos dizer, verduras, frutas, tudo isso. No comércio era mais roupas e outras coisas mais. Cada lugar tem uma rua e depois está Viajei, aquela rua, o nome eu não sei,
mas lá era a feira do peixe. Tudo que era peixe era vendido lá, sabe? Era a feira dividida por locais, assim. Cada produto tinha uma rua para ficar, né? E um movimento muito assim, o centro não podia passar carro, era aquela coisa, era um transtorno. Todos os prefeitos queriam fazer essa mudança, tirar do centro, mas aí tentavam, não conseguia. Mas quem conseguiu foi a doutora Célia. A Praça Marques era mais com aquelas árvores, pés de figo mesmo. Aqueles bancos, né, para o pessoal sentar. Tinha uma parte de um carramanchão muito bonito, que a planta subia assim, descia. Aí ficava aquilo muito florido. Era realmente bonita a fonte, mais ou menos no meio da praça. Todo mundo queria ver aquela água jorrando e depois com a música também acompanhando. O pessoal ficava em volta, era uma coisa linda assim, para chamar a atenção do pessoal. Era muito bonito, uma novidade para a cidade e também bem frequentada. Então, os jovens ficavam ali, às vezes, querendo também conseguir uma paquera, um namoro, um namorado. Então, andava, se arrumava bem, todo mundo assim, bem arrumado. Olha, o meu pai, ele era que eu pudesse fazer tudo, menos namorar, meu pai. Se eu quisesse viajar até para o Rio, São Paulo, ele deixava eu ir tranquilamente. Agora, não pensava que eu indo para esses lugares não podia namorar, não podia paquerar essas coisas, né? Só porque também ele era louco para viajar, principalmente para as cidades evoluídas. Caruaru já era bem evoluída. Quanto a isso, não se incomodava, não. Agora, não era muito satisfeito quando eu ia para um baile, né, ia dançar, ele não ficava satisfeito. E também para namorar foi um sacrifício, porque eu ia para a Praça Marques e com medo de que ele aparecesse, né? Eu ali sentada com o namorado. Nessa época os namoros eram muito simples, era mais conversa e tudo. Aí ele era assim, não aprovava namoro, nem até nos bailes para dançar. Tinha um serviço de som que dizia assim: essa música vai para fulana de tal. Quem está mandando é fulano, senão não queria se identificar. Mas essa música é para fulana de tal, só que ele não se identificava. Dizia assim: é um seu fã. A história era essa. O cinema era a única diversão que tinha aqui. Era o cinema Trianon, ali na Praça Marques, e o outro na Praça Luiz Pereira, Cine Triunfo. Então, o Cine Trianon era a diversão das pessoas. Eu e minhas amigas, que realmente eram até filhas do dono, do proprietário do cinema Trianon, era Solange, Silvete e Sônia. Mas eram essas três irmãs e a gente era amiga delas. Então, só vivia no Cine Trianon para assistir as séries, se chamava série. Então a gente ia, ficava à vontade, não pagava ingresso, porque estava com as filhas do dono. E aí tinha um detalhe também, eu ia com elas para assistir aos filmes, tinha matinê, que era de manhã. O meu pai era tão desconfiado que quando eu estava lá com as meninas, ele vinha assim, de mansinho, chegava numa daquelas portas e ficava olhando se eu estava com o namorado. Era uma coisa interessante. E eu era tida assim como uma pessoa que não namorava, era uma pessoa muito certinha e tinha pais que confiavam.
as filhas irem comigo, porque sabia que não iam namorar. Se tivesse alguma coisa acontecendo, um namoro muito chegado, aí eles com a lanterna para despistar. Aí o Trianon também foi palco de bons filmes e de cantores. A Pinguim era uma maravilha. Era onde a gente parava, assim, dia de domingo, a gente passava por lá e era um sorvete muito bom, eles chamavam combinado o sorvete, porque ele tinha vários sabores. E depois colocava um pouquinho de doce de banana, que era o que dava o gosto, dava todo o gosto. Depois já não tem mais a Pinguim, já acho que numa dessas ruas de Arapiraca, eu acho que ainda funciona. Na época da festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, da padroeira daqui, aí em cima daquela parte plana, colocava os parques de diversão e outras coisas mais. Os parques serviam para todas as idades. Um fato interessante foi que eu, mais ou menos com 10 anos, minha mãe me deu dinheiro para dar uma volta pela festa. Aí eu fui, né? Quando cheguei lá, que hoje nós chamamos de carrossel, era trivolim. A mesma coisa de carrossel, às vezes não com aqueles cavalos e tudo, mas cadeira. Agora eu fiquei olhando, tinha uma loura que andava direto no trivolim e não pagava nada. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu também não vou pagar não. Aí sabe o que foi que eu fiz? Botei um pé no trivolim e o outro ficou na terra. Quando começou a rodar, eu segurei naquele ferro e fazia assim, ó, as minhas pernas assim. E quando eu passava, o pessoal me pegava para ver se eu me soltava. Eu não me soltava de jeito nenhum. Mas aí foi isso, muita gente olhando. Quando eu cheguei em casa, a mamãe já sabia da história. Me deu uma pizza, ainda teve isso. Aí eu achei, isso eu não esqueço nunca, porque foi uma coisa interessante mesmo. Sem saltar, eu sentia que as pessoas queriam me tirar. E o dono foi, como é que diz, uma pessoa inconsciente, porque era para parar. Se tinha uma criança assim rodando, né, era para parar, para me tirar daquela situação. Era o pessoal de fora, entendeu? Que trazia os parques para aqui, justamente na festa de janeiro, aí armava aqueles parques ali em cima e tudo, aqueles bazares que as pessoas jogavam para ganhar um prêmio dali. Essas coisas de festa, né? Umas amigas, eu tinha, que às vezes saía, a gente se encontrava. Creuza do seu Manuel Luiz, conhecido aqui, tudo isso. Outra minha vizinha era a Nena, Luísa Maria, filha do seu Luiz Santos. A gente era vizinha. Participei de uns blocos, o bloco, a banda do Dedé, que passava o dia todo na rua, entrando nas casas das pessoas que gostavam de receber. Aí comiam, tinha a comida, tinha bebida, e a gente se fartava lá, depois entrava em outra casa. E era assim, era a bandinha do Zezé e a outra era Zum Zum Zum. Fazia o curso que chamavam. E as pessoas iam sentadas nos carros, às vezes o carro até sem capota, aí sentava, fazia o curso, que era um passeio pela cidade toda, né, na época do carnaval. Chamava curso, era o desfile das pessoas nos carros. Aí à noite era no clube, as mesmas pessoas iam para o clube, para o carnaval, né? O Clube dos Sumicultores podia dizer que foi uma relíquia para Arapiraca, porque era onde acontecia as grandes festas. Por exemplo, a festa das debutantes
tanto as de Arapiraca como as que vinham de fora para debutar. Era uma festa muito importante, né? Aqui para a cidade. Cantores também de sucesso vinham para o Clube dos Sumicultores. Até festas, casamento, aniversários eram comemorados lá. E o clube, ele tinha um painel com a história do fumo de Arapiraca. O cultivo do fumo desde o plantio até a exportação para vários países. Ele era exportado. Uma coisa muito perfeita, muito bonita, mas quando destruíram o Clube dos Sumicultores, que foi assim uma revolta total dos arapiraquenses, eu acredito. Destruíram o clube e esse painel que estava lá, estava colocado lá também. Era do Ismael Pereira. Ele foi casado com a tia minha, Ceci Roque. Teve uns pastoris, eu participei de 2 pastoris. O primeiro, eu não lembro assim de a pessoa que organizou. Apenas que eu fui a contramestra, que tinha mestra, Diana e contramestra. A contramestra era do azul. Pela influência da minha mãe, eu fiquei do lado azul. Eu também nem sabia se era azul ou chamava encarnado o vermelho. Aí fiquei do lado azul, tudo bem. Quando foi no outro pastoril, que era da Dona Maria Fragoso, organizado por ela, aí eu fui Diana, eu achei bom, porque eu fiquei dos dois lados. Foi uma festa tão bonita, a Rainha do Vermelho ganhou, e ela era rainha, e eu, Diana e a contramestra éramos princesas. Mas foi muito... Ali onde é hoje, onde já foi a prefeitura, na Praça Luiz Pereira. Foi linda a festa, muito bonita. Dançava e cantava as músicas, principalmente do nascimento de Jesus. Um lado era do azul, o outro lado do vermelho, e no meio a Diana com o anjo e a borboleta atrás da Diana. Mas quando queriam que o time ganhasse, tinha que botar muito dinheiro. Aí saía a contramestre em cena, aí outra vez em cena, era o tempo todo, com a de vermelho também. Aí quando contava os dinheiros, os votos, quando contava, aí era que ganhava, se era vermelho ou azul. O pastoril passava mais de uma semana se apresentando no final do ano, não é? É católica, né? Sempre. A Nossa Senhora do Bom Conselho, que é aquela a primeira que foi construída, foi ela. Padre Epitácio Rodrigues. E dizendo a missa toda em latim, vocês só quando dizia assim, só amém ou oremos, mas ninguém entendia não, era só para assistir a missa, mas ninguém entendia a missa em latim não. O Frei Damião teve aqui em Arapiraca muitos milagres que ele fez. Ele fez muitas visitas às pessoas doentes e tudo. E o pessoal ficou com uma fé enorme nele. Até hoje ainda tem gente que faz promessas com ele e tudo. Faz promessas e consegue, né? Acho que é a fé, né? É Vilásio Amorim de França. Ele é de Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, e a gente se conheceu aqui. Ele veio trabalhar aqui em Arapiraca como bioquímico, montou um laboratório e ficou aqui. Aí nesse intervalo a gente se conheceu, aí foi no Clube dos Sumicultores, a gente dançou muito, principalmente carnaval, né? A época do carnaval. Aí terminamos casando no Colégio São Francisco, no Colégio das Freiras, né? Padre Antônio. Aí eu mandei fazer, foi feito em Maceió, uma costureira lá, que a minha prima conhecia, aí
fez o vestido lá. Moramos a princípio ali na Manuel Lúcio, perto daquela escola também, Manuel Lúcio. Quando a gente casou, moramos lá. Enquanto construir a casa na Rio Branco. Aí construiu no Rio Branco, no mesmo terreno, laboratório e casa. Aí ficamos lá até o final do casamento. Olha, nós tivemos 4 filhos. Eve e Marlisson, o segundo Evison, as meninas Marlisa e Eve e Marli, que sempre era o início, né? A primeira sílaba do pai, o restante meu. Era Marli, Marli, e assim foi. Eles nasceram todos aqui. Na Nossa Senhora de Fátima, teve um hospital, era uma clínica, agora assim, para ser hospital, era ali na rua 30 de outubro. Foi um deles que nasceu lá, com o médico Marcelo, parece que era Peixoto, Marcelo Peixoto. Aí, como foi uma cesárea, ele trabalhava lá e foi feito lá, a cesárea. Foi o único que foi cesariano. Os outros foram normais, os partos. Só a última, Eve Marley, e ela nasceu, né? E pronto, depois de 6 horas mais ou menos, aí eu tive uma hemorragia muito forte. Avisaram, foi a doutora Ceci Cunha que fez o meu parto. Aí avisaram que eu estava assim com uma hemorragia muito forte, ela veio e não parava a hemorragia, não parava. Eu recebi tanta transfusão de sangue, de todo tipo de gente. Eu continuava, né, sem parar. Aí chegaram a um consenso os médicos, doutor Judá, doutor Zé Fernandes, de tirar o útero, que era o caminho. E realmente só parou porque quando foi. Sim, mas quando eu fui para a sala de cirurgia, consciente das coisas, mas o corpo era aquele gelo. Eu estava com a pressão baixa demais, aí fui submetida a uma cirurgia que eu podia até ficar lá, né? Na sala de cirurgia. Mas, graças a Deus, ainda já tem 40 anos que isso aconteceu. Eu em Maceió, eu pensei em fazer um curso de pintura, né? Quando eu cheguei lá, falei com a professora, eu disse a ela, nenhuma linha é de você passar. Não, não se preocupe, porque muita gente chega aqui assim. Tudo bem. Aí comecei, fui evoluindo até que fiz essas telas. Desde a Covid eu vim para cá, aí perdi o contato com ela, né? Porque ela fica em Maceió, trabalhando em Maceió. Eu me sentia bem quando estava lá fazendo as telas. Marcelo Mascaro também tem umas telas muito bonitas. Ele hoje está ensinando pintura no shopping. É um bom pintor. Olha, eu gosto muito de viajar, mas assim, da Covid para cá, eu não fiz viagem nenhuma, sabe? Eu fui a uma excursão que pegou a parte leste da Europa. Então, passou pela Hungria, por Áustria, Holanda. Foram 7 países. Aí, muito boa essa excursão. Era assim, pouco tempo em cada país, mas muito boa. Aí fui também para os Estados Unidos com um casal amigo. Aí fomos para Orlando. Ele tinha até uma casa em Orlando, mas eu nem cheguei aí essa casa porque depois ele vendeu a casa de Orlando. Fernando Figueiredo. Irene Figueiredo também, mora em Recife, mas também é uma pessoa muito viajada, ele e a esposa. Aí eu viajei muito com eles. Fui a Fernando de Noronha de navio e pegando em Barcelona. Barcelona é uma cidade linda, muito bonita, movimentada, uma cidade maravilhosa, eu gostei muito. Aí a gente foi de navio,
Pegou, eu não, assim, o roteiro do navio, eu não estou assim, mesmo lembrada, mas um navio muito possante, com shows à noite, lojas, local de dança mesmo, cinema. Olha, para começar, eu digo que o meu apartamento, meu que não é alugado, eu digo que é uma casa de estudante, porque só tem o essencial. Quando eu vim para cá depois da Covid, eu pensava em voltar para Maceió, mas aí o tempo foi passando e eu não pensei em mobiliar aqui o apartamento, por isso que eu achava que ia voltar. E ainda, às vezes me surge uma dúvida, mas eu acho porque aqui moram 3 filhos meus, aqui, e uma em Maceió. Aí, se os 3 moram, eu acho que eu tenho mais assistência, né? Não durmo tarde, assim, entre 9 e 10 horas. E de manhã, sempre às 7 horas da manhã. Aí eu estou fazendo academia, musculação, fisioterapia e pretendo fazer pilates, que eu já fiz há muito tempo pilates, mas pretendo fazer para ver se completa a situação. Meus 5 netos eu tenho. Eu não sou dessa avó de dar conselho, não, viu? Idade Dourada, que é um clube de pessoas idosas. Participei também da Associação das Voluntárias. Fui até presidente dessa associação. Não sei se ela continua existindo, mas esse Idade Dourada é bom porque a gente se reúne, mais ou menos 43 pessoas. Se reúnem uma vez por mês, organizam viagens, passeios. Assim, movimenta muito as pessoas. Tem a festa do aniversário do Idade Dourada, e também uma delas tem um baile. Aí houve esse baile pelo aniversário da Idade Dourada. Aí tem a festa de São João, que é organizada, às vezes vai para aquele... É a associação do professor. Aí às vezes aluga para fazer a festinha de São João. É muito bom, aquela convivência, e de vez em quando surge uma viagem, um passeio. Essa última vez a gente foi para o Broma, que é um balneário perto de Maceió. Participei da Casa da Amizade. É assim uma extensão do Rotary. E aqui nesse prédio que eu estou morando, eu tenho boas amizades, boas amigas. É um quinteto, né? Comigo são 5. Aí a gente se dá muito bem, como se fosse uma família. E toda quinta-feira nós vamos para a adoração no Cristo Redentor. Aí depois da adoração, aí vai para um local, toma um cafezinho, conversa, tudo. E são pessoas ótimas para mim, são ótimas companhias. Zeza, que é Maria José, Clélia Lúcio, que é irmã do Jaba Lúcio, Fátima, Maria de Fátima Lima, que ela já foi engenheira aí no município, ela mora aqui. E Eleonora 5 comigo, e tem uma que mora em Maceió, mas de vez em quando está vindo aqui. A gente chama Magal, chama ela de Magal. Olha, foi um convite feito pela Rita. A gente se conhece e tudo. Eu gosto muito da Rita e ela falou comigo se eu aceitava participar. Eu disse que sim. Ela disse, depois eu vou lá com o deputado para ele fazer a visita pessoalmente. Aí veio com ele fazer o convite pessoalmente, né? Então eu fiquei muito agradecida desse convite, né? Dessa participação. Eu conhecia, já ouvi falar, né? Inclusive, eu assisti, quando a Clélia recebeu o título, eu assisti lá no cinema, lá no shopping. E um pouquinho aqui na televisão.
Gostei. Tem muitas coisas, eu só não lembro assim, com precisão, determinadas coisas da minha infância. Assim, ótimas recordações. Agradeço a Deus pelos anos de vida que Ele me concedeu até agora. Agradeço a minha família, os meus filhos, as minhas noras, os meus netos e algumas pessoas que eu tenho aqui em Arapiraca como amigas, que eu me lembro. Umas amigas que já faleceram, né? Aí já. E agradeço a minha família e as pessoas amigas próximas a mim, que me deixam muito satisfeita. Para vocês que estão me assistindo, eu acredito que uma boa parte das pessoas me conhecem aqui em Arapiraca, Marli. E eu agradeço a participação de vocês em assistir a essa entrevista, que me foi muito importante, no sentido de querida. Essa equipe também muito boa, que vieram fazer a gravação, muito obrigada. E fiquem com Deus.